Olá pessoal, tudo certinho? Francisco aqui para falar com vocês hoje sobre estresse. Nós queremos conversar com vocês sobre os 4 estágios, os 4 níveis de estresse. Descobrir com você se você apresentou esse sintoma, sua família, colaboradores da sua empresa, alguém que você conhece, porque se você não tiver cuidado isso pode se tornar uma situação complicada. E eu trago este assunto aqui porque trata-se de gestão emocional de alto nível, né? Na grande maioria das vezes, como pós e como neuropsicólogo, eu tenho a autoridade e com as fontes boas que eu tenho aqui também no meu material de contribuir com vocês sobre esse assunto. Conhecendo o estresse e o que é o estresse. Olha, a palavra estresse ela é oriunda do termo em inglês que significa stress, caracteriza-se por uma tensão física ou psicológica, fora do usual, que tem como consequências aí um estado ansioso no organismo da pessoa. Esse estado de ansiedade tem origem quando o corpo necessita lidar com situações que solicitem grande esforço emocional ou psíquico, e quanto mais tempo durar ou mais grave for a situação, haverá aumento aí no nível de estresse da pessoa. O que eu estou dizendo com isso? Podem partir reações psicossomáticas incríveis, transtornos psicológicos também pode pegar você. Existem muitos fatores que podem desencadear esse bendito desse estresse, tanto interno como externo, né? Ele pode causar até desestabilização e pode mesmo nas pessoas. Esses fatores eles englobam diversas situações. Depende das percepções das pessoas diante das ameaças, alteração das funções fisiológicas, isolamento, pressão de algum grupo em qual a pessoa está inserida ou frustrações. Alguns sinais e sintomas que o estresse pode trazer para você. Tem o cognitivo, que são problemas de memória, incapacidade de concentração, dificuldade em tomar decisões, pessimismo, ansiedade bastante constante. E tem os emocionais, que é o mau humor, a irritabilidade, a agitação, sentimentos de sobrecarga, solidão ou isolamento, depressão ou tristeza. E ainda tem os físicos, né? Diarreia ou prisão de ventre, resfriados frequentes, náuseas e torturas, dor de cabeça, dor no peito, batimentos acelerados, perda da libido, tudo isso pode ocasionar. Tem os comportamentais, gente. Pessoa comer demais ou comer de menos, dormir pouco ou dormir demais, ficar isolado das outras pessoas, negligenciar suas responsabilidades, beber álcool, fumar demais ou consumir qualquer droga. Hábitos nervosos como roer unhas também significam isso. Então existem 4 estágios do estresse que eu quero passar para você agora. E o primeiro é alerta. Alerta. Estágios de alerta. É o estágio bom do estresse, chamado de estresse positivo. Pode ser observado um alto nível de adrenalina, sendo possível que o indivíduo passe aí uma noite em claro, inclusive, para produzir mais. Por exemplo, nesse estágio, o humor eufórico, a criatividade, a produtividade são consequências positivas. E outra característica é o aumento da libido, ou seja, a vontade de fazer sexo. É isso mesmo. A relação sexual ela tem consequências de relaxamento, né? Agora, tem alguns aspectos que isso pode prejudicar a vida da pessoa, a vida do indivíduo, como, por exemplo, a dificuldade de dormir, devido exatamente ao alto nível de adrenalina, a tensão muscular, azia, problema de pele, irritabilidade sem causa aparente, nervosismo, sensibilidade excessiva, ansiedade e inquietação, olha só quanta coisa. Importante, tá? Caso o fator estressor saia de cena, até esse momento o sujeito sai também do estado de estresse sem sequelas, tá tudo bem. Segundo estágio é a resistência. Estágio da resistência. Após o estresse positivo, entre aspas, caso o fator estressor se perpetue, o indivíduo tende a resistir a esse estresse. E nessa fase emergem 2 sintomas importantes, sendo eles a dificuldade de memória e o excesso de cansaço. Mesmo que o sono seja normal, a sensação e o sentimento de cansaço vai se manter. A criatividade e a produtividade voltam ao limiar natural do indivíduo, com possíveis dificuldades aí para ter novas ideias. E o organismo começa a se sentir, entre aspas, doente. Olha só que coisa importante. Se houver um esforço suficiente para lidar com a situação,
o estresse é eliminado e o indivíduo retorna ao seu estado natural. Quase exaustão é o estágio de quase exaustão. Nessa fase, o indivíduo começa a ter mais dificuldade com o ciclo do sono. Normalmente acorda muito cedo e não consegue dormir novamente. Isso não é bom, não é experiência boa para quem tem. O que impacta diretamente na produtividade da pessoa, na criatividade da pessoa, que após uma noite mal dormida, tende a cair de modo significativo essas coisas, né? Passa a ter dificuldade com qualquer coisa que saia de sua rotina, novas tarefas são difíceis de serem inseridas. E o corpo, ele se sente cada vez mais cansado, uma sensação de desgaste surge e a ansiedade passa a ser sentida quase que diariamente. O indivíduo enxerga como se a vida começasse a perder o brilho, não acha graça nas coisas, perde a vontade de socializar-se e considera tudo sem graça e fica desinteressado com a situação. O quarto estágio é o da exaustão. O estágio da exaustão. Nesse estágio a pessoa dorme muito pouco e ao acordar não se sente descansado, já não consegue trabalhar normalmente, fica improdutivo, o trabalho deixa de ser interessante e não consegue se concentrar e nem tomar decisões. Esses sintomas podem desencadear doenças mais graves como a depressão, úlceras, pressão alta, diabetes, infartos e muitas outras, né? Nesse estágio a pessoa foge dos amigos, deixa de ir em festas e compromissos sociais, perde o senso de humor e fica apática, tá? Então são bem complicados. Em alguns casos há até pensamentos suicidas. Importante aqui, ó, ao se atingir o estágio de exaustão do estresse, a pessoa deve procurar ajuda médica e psicológica para identificar a causa do estresse e tratar o quanto antes melhor. Agora, o que causa o estresse? Gente, o estresse ele é causado por algum fator, algum fato que exige uma adaptação ou uma mudança na forma de interagir com o ambiente, com o meio externo. O nosso corpo ele reage a estas mudanças com respostas físicas, respostas mentais e respostas emocionais. Todo indivíduo possui meios para reagir às mudanças, por isso as causas do estresse podem variar muito de indivíduo para indivíduo, de pessoas para pessoas. Mas existem algumas causas comuns, como por exemplo, a morte, multidões, congestionamentos, trânsito, casamento, gravidez, prazos apertados, problemas jurídicos, judiciais, perda de emprego, acidente, divórcio, reformas bruscas, problemas financeiros, doenças, agressões, enfim, a lista seria enorme. E o que o estresse causa como consequências? Aí, o que a gente vê aqui, ó, tem muito, a lista é grande, é muito grande. Tensão muscular, dores, queda de cabelo, batimentos acelerados, alergias, problemas, e aí vai, uma série de coisas. Você pode tratar isso com psicoterapia. Normalmente o cliente chega aos consultórios dos psicólogos, né, já em um estado bastante avançado de estresse, que é o estágio de quase exaustão ou de exaustão. Ele procura por psicoterapia quando os sintomas de fato começam a atrapalhar a sua rotina, a sua produtividade, sua tomada de decisões e relacionamento com seus familiares, com seus clientes, com seus vendedores, com a sua equipe. É comum chegar ao consultório das pessoas, as pessoas chegarem com muita dificuldade, não conseguem produzir o quanto produzia antes, não dorme bem, não sente mais vontade de sair de casa, perdeu a vontade em ter relações sexuais, atratividade pelo parceiro, ou está com problemas gástricos. A partir dessas queixas, o psicólogo vai trabalhar para descobrir qual é o fator estressante que provoca uma desordem no organismo do paciente, gerando essas sensações e esses sentimentos. E também vai ensiná-lo a gerenciar esse estresse para que ele seja menos nocivo à pessoa que está sentindo e ele venha a cuidar disso. Durante esse processo terapêutico, o psicólogo ele vai procurar identificar quais são os fatores estressantes, buscando com o paciente possíveis soluções de abordagens. E no tratamento do estresse, existem dois focos. O externo, ou seja, os fatores em si, e o interno, trabalhando na maneira que o indivíduo encara esses fatores que estão acontecendo com eles. E tem medicação, gente, para isso, né? Para o tratamento, existem medicamentos, é necessário passar por um médico especialista. Os especialistas que costumam diagnosticar, identificar e medicar
O estresse é o clínico geral, o psiquiatra, o neurologista, o cardiologista. Existem alguns medicamentos que atuam como calmantes. Por exemplo, clonazepam, né, que é um antidepressivo, o diazepam também. Estes devem ser utilizados somente, claro, com a orientação, com a prescrição, com o acompanhamento de um médico. Mas olha como é interessante prestar atenção nisso. Tem outros tratamentos alternativos, através de também medicamentos passados por especialistas. Os especialistas que costumam diagnosticar, identificar e medicar o estresse são esses que eu já falei agora, esses especialistas, e eles aplicam os medicamentos que são apropriados para essa questão, para essa situação. Não faça isso só. Este deve ser utilizado somente em casos mais graves e sempre com a prescrição, com o acompanhamento do médico, como eu já falei. Mas tem outros alternativos. Eu cito para você a acupuntura, aromaterapia, musicoterapia, yoga, meditação e espiritualidade ajuda muito. A prática de esporte, gente, alimentação saudável, são cuidados bem interessantes. A metodologia coaching, que é uma muito forte aplicada por um profissional, né, bom, vai ajudar muito. E aí, por último, eu quero te falar sobre a questão de procurar um apoio para você ser sempre saudável mentalmente, emocionalmente, fisicamente, profissionalmente, com a sua família, o meio social, suas finanças. Tenha cuidado com isso, tá? É isso tudo que nós chamamos de ser rico. Quando eu falo de empreendedor rico, resultados integrados do comportamento, eu estou falando disso.